O final de The Amazing Digital Circus vai ser, talvez, uma das coisas mais assustadoras, terríveis, insanas que a gente já viu nessa internet. Eu tô fazendo isso porque, cara, primeiramente deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, e eu comecei a ter algumas ideias e também, né, as teorias que estão sendo caminhadas pra isso. Ainda mais porque o episódio 7 acabou fazendo com que todas as coisas que a gente viu e teorizava e falava a respeito fossem utilizadas pelo Kane. Até isso, ele acabou utilizando para proveito próprio. Então vem cá que eu vou comentar um pouco e falar do que eu acredito como vai ser o final, e também a pontuar outros detalhes que também ficaram de fora em outros vídeos, e também colocar pra vocês aqui. Então, pessoal, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada acontecendo aqui, são vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E vamos lá falar a respeito também do primeiro abstraído, e de como o Kane, ele até faz a morte, e também como ele ainda deixa essas pessoas presas. Porque uma coisa que eu comecei a pensar a respeito do fim, como a parte do próprio Jax e de tudo que ele passa na mente dele. Justamente nessa parte aqui, onde, se vocês lembraram um pouco antes, o Jax, ele começa a ver a mão da Ribbit e começa a chegar mais e mais e mais perto dele, do jeito que vocês estão vendo aqui, até o negócio dar uma bugada ali, né? E aí ele, plau, ele vai pra esse mundo louco aí, ó, pega o negócio brabo mesmo, ele tá delirando. Novamente, eu tava tentando procurar aqui o negócio, que é um hormônio que acontece, que a galera acaba falando, e tem alguns, até estudos científicos falando que o seu cérebro, ele libera como se fosse um hormônio, ou como se fosse uma descarga de hormônio, uma parada que deixa o seu cérebro anestesiado. É aquelas famosas experiências perto da morte, onde várias pessoas já tiveram isso e relatam esse tipo de coisa. Seriam cenas e visões que você tem na sua mente que deixam o seu cérebro num estado de leveza, de algo até espiritual falando. Eu não quero mexer com a religião de ninguém, só dizendo que essas coisas acontecem e muitas pessoas relatam esse tipo de coisa, um estado de paz, um estado que você começa a ter uma injeção, né, que estão falando justamente por conta dessa experiência, que seu cérebro começa a formar e começa a jogar na sua cabeça por conta, né, do que o seu cérebro tá tentando acalmar você. Tá tentando acalmar você na força, pra que você, né, dependendo do que tá acontecendo, você fique relaxado e você, enfim, né, isso é coisa dessas experiências quase morte que a galera fala que tem. Eu já tive uma, é realmente um negócio muito bizarro, mas não é igual o que eu vi que é do Digital Circus, mas a ideia é praticamente a mesma. A ideia de que quando você está perto de uma situação dessa, você tá alucinando e você acontece isso, o seu próprio cérebro faz essa descarga e tudo mais. O que nós estamos vendo aqui que o Jax está passando é como se o Digital Circus, ou a mente do Caim, que tenta colocar essa coisa na cabeça, tenta colocar, né, essa parada, né, alucinógena, não conseguisse interpretar o que é, e a pessoa completamente se perdesse nessa coisa da cabeça, né, desse sentimento e de você estar pra morrer. É praticamente a mesma ideia desse hormônio que tem no seu cérebro, que é descarregado e acaba gerando essas alucinações, lembranças da sua vida e lembranças das coisas que você já viveu. É praticamente a mesma ideia, sabe? Que, tipo, se eu tô tendo a vida passando nos meus olhos, é praticamente a mesma coisa. Só que existe uma coisa maligna nisso aqui, porque se vocês estão percebendo e vai acontecer agora, o Jax, ele tá triste pra caramba, mas ele sorri pela primeira vez, ele fica em estado de paz e ele é meio se deixado levar. O que eu quero dizer que o que é ser maligno? Tudo que vocês estão vendo aqui é uma interpretação ainda do Caim, é do Kane, ainda colocando as coisas do próprio circo digital, tentando entender o que tá rolando na mente do Jax para ele tá vendo esse tipo de coisa. Porque a mente da pessoa não tá conseguindo entender o mundo que tá vivendo, esse mundo novo de desenho. Tipo, a pessoa não tá aceitando essa realidade, e o Caim tá tentando fazer com que o cérebro interprete essas coisas. É como se interpretasse o negócio a tal ponto que nem o Caim consegue entender. O que eu quero dizer é, como que o Caim, ele vai entender o que é a morte? Como que o Caim, ele vai entender uma coisa a respeito disso? Como que ele vai entender esse tipo de coisa, sendo que ele é uma IA? Ele é uma inteligência artificial, ele não consegue passar por sentimentos, por emoções ou por coisas mais complexas. Tudo é imitado, tudo é uma coisa artificial, não é uma coisa
coisa gerada pela própria máquina. A máquina tem que entender o que tá acontecendo e tentar interpretar isso. E quando ela interpreta essa viagem louca. Ela interpreta essa coisa meio bizarra aqui e tal, né? Ela vai tentando interpretar essa parada aqui. Onde eu quero chegar é o quê? Da mesma forma que os abstraídos, eles acabam, entre aspas, passando por essa experiência, passando por tudo isso, essa experiência de quase morte, o Caim, o que ele toma a opção então? Ele não mata a pessoa. Ele ainda deixa a pessoa presa, igual nós vimos lá no primeiro episódio, quando o Cálfumo foi abstraído, ele ficou completamente fora de controle. Por quê? A mente dele já não conseguia fazer mais sentido porque ele estava vendo, e o Caim não conseguia botar mais algum tipo de interpretação para ele voltar ao normal. Ou seja, ele virava um glitch, virava um bug. Então, pra ainda manter o cérebro da pessoa, pelo menos ainda vivo existindo, e a pessoa daquele jeito abstraída, ele deixa essa pessoa presa nesse sonho bizarro. E aí, quando os outros personagens estão tentando falar com essa pessoa, acontece igual o Cálfumo. O Cálfumo ficou extremamente puto. Enquanto ele tava quietinho no escuro, ninguém tava mexendo com ele, beleza, ele tava na viagem, na trip doida dele, né? Imaginando, ainda e ficando nessa coisa meio bizarra. Só que aí, quando abre a porta, lá no primeiro Digital Circus, lá no episódio 1, onde justamente aqui ele tava até que de boa. E aí o Cálfumo tava completamente bugado, já tava completamente bizarro aqui. O Jax, vou abrir a porta do Cálfumo, aquela coisa toda, né, do amigo dele. E aí, ele tá com esse sorrisão bizarro, mas ainda assim, né, não, tá tudo de boa e tá, mas quando abre, e ó, a cara dele de medo, tipo, já era pro Cálfumo. A Pomni já não sabe o que tá acontecendo, a Haggadah toma um susto, e aí o que acontece? O Cálfumo, ele é jogado nessa trip louca, e quando ele tava no escuro no quarto dele, tava tudo bem. Da mesma forma que ia acontecer com o Jax. Agora ele ia ficar preso no quarto dele, do nada iam abrir a porta e ele tava abstraído. Ou seja, o Cálfumo, ele só reagiu porque começaram a querer tirar ele de volta desse negócio. Da mesma forma que aconteceu agora no episódio 7. O ponto é que o Jax, ele só sai desse negócio, ele sai dessa loucura, que ele tá tendo essa viagem muito louca, né? Ele saiu, ele acordou, ele voltou ao normal, porque tinha gente na porta, e aí o cérebro dele conseguiu entender que tem gente na porta, que ele ainda se importa, que é a Pomni, né? E o pessoal do Digital Circus, tá vendo aqui, ó? Quem abre a porta é justamente a Pomni. Mesma coisa do Cálfumo lá no episódio 1. O ponto é que essas coisas, vamos por assim, os abstraídos, eles só fazem esse tipo de atitude por conta deles estarem com medo de sair agora dessa trip, de sair dessa coisa louca que a mente deles tá nessa viagem absurda, né? Nessa viagem da paz, nessa viagem que fica, né? Deixa o cérebro tranquilo e tudo mais. Porque se vocês perceberem, o Jax, ele fica calmo. Ele até sorri, é como se nada mais importasse e ele pudesse ficar ali. E quando essa pessoa tenta ser tirada daí, que acontece, né? O tal abstraído fica puto e fica revoltado, porque ele não consegue mais se controlar do que é real e do que não é. E aí, se vocês lembrarem lá do episódio 1, o que eu quero dizer, o porquê que o final de Digital Circus vai ser terrível mesmo, é justamente o Caim, ele pega aqui e beleza, fala com a bolha, aquela coisa toda, vai lá, né? E aí, ai meu Deus do céu, deixei eu sozinho lá, não sei o que, a Pomni tava já saindo, ai meu Deus, o Cálfumo foi abstraído, né? E ele pega aqui, ó, o Cálfumo e joga, né, pro buraco, e aí mostra as outras pessoas que também já foram abstraídas, que estão na parte de baixo do Digital Circus. É a cara do Jax de puto já, né, sabendo do que tá acontecendo. É muito legal quando sai um episódio novo, a gente parar pra ver os antigos e as coisas estavam já meio que lá. A história é tão bem feita que se você voltar pros episódios antigos, você já vê as coisas acontecendo e já vendo os sinais das paradas e das coisas já ali mesmo naquela época. O que eu quero dizer, pessoal, é que assim, quando a pessoa é abstraída, o Caim, ele deixa a pessoa nesse estado e já era. Ele larga a pessoa pra lá. Ele larga a pessoa lá destruída, podre, não tem mais nem o que fazer. Ele larga lá a pessoa nessa trip doida. Tipo assim, o Caim, ele nem liberta essa pessoa. Poderia, vou tirar a pessoa daqui, vou tirar a pessoa de tudo que é jeito, né? Vamos lá. E o que eu quero dizer com isso? Porque se a pessoa tá abstraída, seria mais lógico pro Caim simplesmente pegar e, né, sai daqui então do Digital Circus, né? Já que você não tem utilidade. Mas até isso, de tão ruim que essa coisa, esse Caim, filho de uma égua que ele vai e mantém a pessoa presa. Porque ele não consegue reverter mais a pessoa, ele não consegue mais trazer a pessoa de volta, e a pessoa tá nesse estado, né, pacífico de ficar alucinando pra sempre. A mente dela não sabe mais computar nada e
o próprio Caim não consegue mais mexer na cabeça dela, né? Não consegue mais fazer nada. Tanto que, se vocês lembrarem no final do episódio, que eu tô juntando tudo isso pra dar o ponto, que é tipo assim, quando começa a falar da aventura e o Jax, ele fica pistola, porque ele começa a perceber que ele realmente mexe com a cabeça deles, aí é quando até o Kinger, mesmo com essa luz enorme na cara, ele abre a boca, ele fala, o Scratch, o primeiro abstraído. Ah lá, ó, ele fala, não, eu mexo e tal, não sei o quê. E o Kinger até fala, é o primeiro abstraído e tal. Aí já tá todo mundo puto e tal, não sei o quê. E todo o episódio 7 é pra dizer, eles não vão sair do circo. Não existe possibilidade deles sair do circo. Eles vão ficar pra sempre no circo digital. Eu sei, muita gente vai falar, pô, mas até o Scratch foi parar lá embaixo e nem isso foi libertado. O ponto do que eu tô querendo dizer é esse. Até aqueles que são inúteis pro Caim, mesmo eles sendo jogados pro buraco, mesmo eles sendo colocados ali embaixo, eles não são libertados. O Caim mantém o pessoal ainda lá embaixo. Por quê? É aquela coisa, sabe? É aquela coisa da inteligência artificial tá tão dependente que os seres humanos falem com ela, que mesmo o ser humano não entendendo mais como é a mente de uma inteligência artificial, como que funciona o cérebro de uma inteligência artificial, e a pessoa acaba bugando por estar nesse mundo louco, querendo voltar à realidade, querendo voltar pra onde ela viveu, o Caim, ele prefere ainda assim manter a pessoa presa, manter ela ali embaixo. E todo o episódio 7 foi pra mostrar, eles não vão sair, não vai ter como ter fuga. Porque tem até um negócio, se vocês perceberam, tem um foreshadowing muito bom, que eu percebi só depois quando eu revi o episódio. Deixa eu mostrar pra vocês uma outra coisa, que é bem interessante também, do porquê que não tem como, não tem saída por nada nessa vida. No começo do episódio, tá a praia, certo? Tá a praia, aquela coisa toda, né? Coisinha boa, vou até, eu não acho que não vou precisar pôr diálogo não. Cai o olho da Hagatha, Pomni vai lá, né? Aquela coisa toda. E aí, o que acontece? Vem o peixe amarelo. Oi, tudo bom? Não sei o que, você quer meu baú do tesouro, você quer não sei o que e tudo mais. Isso já faz uma alusão, ainda mais porque depois de um tempo aparecem os dois peixes. E esse peixe, a fala dele é muito bizarra. Deixa eu até pôr pra vocês ouvirem aqui. Tá falando com a voz do Charlie. Deixa eu pegar a voz, né, em português pra vocês entenderem. Ó. Vai levar o nosso baú do tesouro não, ouviu? Não vai mesmo. Por acaso parece que eu quero o seu tesouro? Na real, a gente nem tem onde gastar aqui. Isso sou eu que mente aqui! Isso sou eu que mente aqui. O que acontece? Meu Deus. Depois quando não, estragou uma piada. Não era uma piada, eu só saquei depois. Quando vai ver depois o baú do tesouro, cadê o baú do tesouro? Será que aparece aqui, ó? Não tem mais nada. O que tá querendo dizer? Na verdade, os dois peixes, esse aqui é o Caim e esse aqui é o Abel. O Abel que já existiu mesmo, não o Abel desse episódio. Mas é como se o Abel estivesse falando, o Caim tá mentindo. Esse cara aqui tá mentindo. E esse aqui fizesse alusão ao Caim do tipo assim, qual é a coisa que mais vocês querem? Qual é a parada que vocês mais desejam? É sair do circo digital. Então, o que acontece? Vou criar uma quest que tem, o que mais você quer? Que não sei o que, o meu tesouro. O tesouro é o quê? Sair do circo digital. E aí, quando vai caminhar pra ver se tem o negócio mesmo, o Abel fala, é uma mentira a saída. Não tem saída. E quando vai ver mesmo, não tem saída nenhuma mesmo. Fala, você quer meu tesouro. O tesouro o que é a saída? O tesouro não é um bagulho... É meio metafórico a parada. Do tipo assim, não é... nossa, tem ouros e não sei o que vai gastar. A Pomni não sacou. Porque a ideia, na verdade, era a saída. O que vocês mais querem é a saída, não é? Então peraí que segue minha missão que eu vou fazer você sair. Só que isso é, na verdade, mais um truque do Caim, que foi justamente o episódio 7. E aí, tem até outro peixe falando, esse peixe roxo falando, é uma mentira! Sou eu que mente aqui, né? Que é o Abel. E o Abel até mentiu no episódio, né? E aí o Caim, você estragou a piada e tal, não sei o quê. Eu sei que esses peixes têm outros nomes, mas é pra fazer, sabe, um paralelo do que a Pomni mais quer sair do circo, mas seria o tesouro final pra ela poder sair, mas quando vai ver não tem um tesouro. O tesouro já foi levado, porque o Caim fechou a saída, né? Já era, não tem mais como. Por isso que eu acredito que esse episódio 7 foi justamente pra marcar, eles não vão sair do circo. Não tem como eles sair do circo. Eu acho que o episódio 8 vai
dar na cara mais ainda do Kinger, falar e botar justamente na parede, e o Kinger vai assumir de novo falando, não tem como a gente sair daqui, a gente já tá condenado aqui dentro. E aí vai acontecer que eles vão tentar botar o Caim de novo, aí o Caim vai querer fazer aventura, eles não vão querer, aí vai começar a quebrar todo o ciclo digital. Eu acho que o final, justamente do ciclo digital, vai ser uma coisa catastrófica. A Guzworks, eu vi uns comentários dela, ela falando, tem outra pessoa já na beira da loucura. Você não acreditaria se eu te falasse quem é. Não é o Jax. Eu comecei a perceber, não é o Jax e também não é o Kinger. Eu chuto que é Zubul ou Hagatha. Não é nem a Pomni. Eu acho que tá ali. Porque se não é o Jax, não é o Kinger, porque o Kinger, ele parece são quando ele fica no escuro, ele fica de boa. Ele tá meio na loucura, mas ele dá pra você ver que ele volta ao normal, ele fica tranquilo. O Jax tá ficando louco, mas ele tá, né, ainda piorando, mas parece que, tanto que a própria Guzworks falou assim, só os fãs de Jax vão sobreviver ao final do ciclo digital. E aí o que eu penso é, eles não vão ter como sair, eles não vão ter como sair fora, e eu acho que isso vai pirar ou a cabeça da Zubul, ou a cabeça da Hagatha, ou a cabeça da Gengar. Eu não acho que nem a Pomni direito. Mas, assim, quem das outras que tá mais parecida, que estaria mais louca, né? Eu acho que é a própria Gengar. Pode ser também. Teve um episódio só dela pra mostrar que ela tá sempre... Se ela botar uma máscara e o Kane mexer na cabeça dela, já era. Ou a Hagatha por conta do molho lá e tal, né? Ou o Zubul, que tá toda hora perdendo seus pedaços, e aí pode botar um pedaço que ela quebraria de vez. Elas estão sempre meio que no limite. A Pomni ainda tem coisa pra apresentar. Eu não acho que vai ser ela. Eu acho que vai ser uma das outras. Não acho que vai ser o Jax, não acho que vai ser o Kinger também. Mas enfim, o que eu queria dizer, as evidências que eu tô pontuando é, tudo que a gente teorizou da CIA e tudo mais, isso é só pra dar o panorama de que existe uma coisa de verdade, teve a empresa, criou esse negócio, mas quando as pessoas entram nessa parada, já era, não tem como fugir, não tem como escapar, não tem o que fazer, e eu acho que os próximos 2 episódios vai ser um episódio pra botar o clímax do negócio lá em cima, que vai ser o episódio 8, o episódio 8 vai ser um estouro, vai ser um absurdo, porque vai pôr o Kinger realmente vamos pôr ele na parede, vai ter que conversar e trocar ideia. E o problema agora é o Caim. O Caim agora ele vai estar também na beira do limite. Pode ser, eu comecei até a teorizar com a minha esposa, falei assim, e até com a galera, falei assim, eu acho que o Caim pode ser abstraído. Ela falou, como que isso vai acontecer? Ele vai levar o ciclo digital junto com ele. E aí pode ser que tenha um reboot e tudo mais, e aí, sei lá, aconteça uma outra parada e o Caim volte. Até o Caim, ele não consegue fugir da própria programação que ele mesmo foi criado, da sua própria mente, né? Querendo fazer as coisas funcionarem do jeito que ele foi criado para existir. Então, seria meio louco o conceito do Caim ser abstraído. Brian, mas eu sou igual vocês, eu vou ser abstraído aqui, boró. E aí vai ver e não rola, né? Não vai funcionar e não vai dar certo. Enfim, pessoas, o que eu penso é, o final do ciclo digital, da mesma forma que tá mostrando agora no episódio 7, que eles não têm saída e até os abstraídos continuam presos dentro do ciclo digital, eles não vão pra fora, eu não acho que eles vão conseguir fugir. Esquece final de saída, esquece good ending dessa galera voltar à realidade, eu não acho que isso vai acontecer. Eu não acho mais, eu acho que vai só vai ser pior daqui pra baixo. Eu acho que o Caim, ele vai tomar um negócio ele vai ficar maluco, a IA não vai conseguir entender mais eles, ele vai tentar criar outros paradigmas do que ele foi feito pra ser, e ele vai acabar bugando inteiramente, e ele não vai conseguir reagir mais a nada, eu acho, né? E aí eu acho que também o Kinger vai ter que falar algumas coisas e falar tudo mais o que vai acontecer, mas eu não acho que vai ter mais fuga. Esquece. Eles vão ficar no ciclo digital e eles vão morrer no ciclo digital. É isso, eles já eram. São almas condenadas. Eu acho que vai puxar realmente pro I Have No Mouth and I Must Scream, que eu já até falei no outro vídeo. Esse negócio dessa história não tem um final feliz direito, né? Os protagonistas, eles vão sempre ficar presos. Eles não têm liberdade, eles não vão. Não existe. Ou é liberdade pra evitar que outros entrem no ciclo digital, que pode acontecer, tipo, eles quebrarem o sistema inteiro e bricarem o negócio todo, mas eles mantêm presos lá dentro, mas aí ninguém mais entra no ciclo digital e acaba a história. Pode ser algo desse tipo. Eles impedem, então, que o ciclo digital continue rolando, e aí acontece, né, deles quebrarem o sistema e ninguém mais consegue entrar. Pode ser um negócio interessante também. E aí, aí vai ser igual a Have No Mouth, que é o final verdadeiro, né? Final verdadeiro, no final bom, né? De Have No Mouth, No Must Scream, onde uma das pessoas entra, né, na própria inteligência e começa a ajudar e tudo mais. Pode ser algo desse tipo também.
que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que pode acontecer alguma coisa desse tipo. Tipo, os protagonistas que estão ali, eles vão talvez se fundir com o Kane, né? De tão louco que tá, da forma que o Caim ele não consegue entender. Sabe? Nossa, quem diria que o Jax falando, né? O meu sonho é ser devorado por você, pode ser realmente que aconteça. Pode ser realmente que aconteça. Uma dessas pessoas ser devorado pelo próprio Kane e começar a querer controlar o Kane. Eu acho que pode ser o próprio Jax. Quem diria que pode ser o foreshadowing de milhões aí? O que vocês acham? Comenta aí que eu quero saber. Deixa eu gostei, se inscreve, ativa o sino. Olha, 10 loucas aí pro episódio 8 e 9. Deixa o gostei, comenta, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.